Oh, glória, aleluia. Aplaude Jesus dando glória. É para os que estão aqui, quem está em casa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe. Irmãos, é terrível estar aqui sem vocês. Terrível. Ai, que dor no meu coração. Estou morrendo de saudade de todos. Já o primeiro culto. Mas eu quero fazer a extensão da palavra do bispo. E também a extensão da palavra do Marcos. Que seja só um período de secreto na nossa vida. E que em breve a gente esteja aqui. Que não seja mais do que 15 dias. Nós não queremos nem se adaptar. Embora precisamos fazer uma adaptação novamente para estar aqui no culto. Depois de um período longo, juntos, vendo todo dia vocês. Um beijo, Jesus abençoe. E eu creio no que o céu tem para nós. Permaneça fiel no jejum, na oração, nos propósitos. Porque o céu vai se revelar e vai agir nesse tempo em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu não quero delongar muito, em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos falar um pouquinho novamente sobre José, passando sobre o processo, suportando os processos da poda para viver a promessa de Deus. Aleluia. Capítulo 37 de Gênesis, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Versículo 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. Aleluia. Versículo 22. Disse-lhes Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talá de manga comprida que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Versículo 27. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. E os ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Agora você vai lá no livro de João, capítulo 15. Aleluia. João, capítulo 15. Uma palavra bem conhecida também. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero hoje ler o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e apanha e lança no fogo e queima. Mas o 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Amém? Glória, você pode dar um glória a Deus, oh aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos na presença do Pai. E como é bom ser livre para adorar esse Deus terrível. Queridos, nós estamos numa série de mensagens de algum tempo. Algumas semanas que eu não ministrei. Glória a Deus por isso, porque Deus tem levantado os seus. Mas eu quero que você levante a tua mão em nome de Jesus, você que pode. Aí na tua casa, que eu quero liberar uma palavra. E você vai declarar comigo assim: é ano de crescimento. Eu vou crescer e chegar na estatura de varão perfeito. Fala, é tempo de aprofundar mais as raízes,
Fala, eu vou frutificar. Fala, mas antes de frutificar, eu vou suportar o processo da poda para poder florescer. Amém? Então você pode declarar aí para você mesmo: suportando o processo da poda, eu vou florescer e eu vou frutificar. Quando o Senhor nos entregou essa palavra, eu confesso que eu falei, vai ser rapidinho, eu vou ministrar uma quarta e tudo bem, e já está tudo certo. Mas o céu trabalha de uma clareza tão grande, o céu trabalha minuciosamente. E o Senhor falou, eu perguntei para o Pai, quando o Senhor me entregou essa mensagem, sendo podado para florescer e frutificar. O processo da poda é necessário. O processo da poda, ele faz parte da nossa caminhada, do nosso crescimento, da nossa bagagem, da nossa estrutura. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração. Eu perguntei, Senhor, mas quem tem dentro da Bíblia? Eu quero que o Senhor me revele. Eu já falei isso aqui para vocês. Fale comigo, ao meu coração. Alguém que suportou as podas, alguém que floresceu, alguém que frutificou, e automaticamente o Espírito fez pá, é isso. José, filha, José foi resiliente. José tinha uma capacidade tremenda de passar pelo processo, ainda que fosse para jogá-lo no chão, ainda que fosse para matá-lo, ainda que fosse para incriminá-lo. Ele foi alguém que passou pelo processo da poda, e ele passou em todos os processos. E olha para mim, você que pode, ele passou aprovado. E o Senhor quer nos aprovar. E nós lemos uma palavra e ministramos algumas semanas aqui, falando de toda a história. A história que veio e chegou até a vida de José. Eu não ministrei sobre a vida de Moisés, porque não cabe nesse contexto agora falar sobre ele, até chegar à vida de José. Mas entenda, seu pai Jacó. Falei um pouquinho sobre Jacó e o bispo veio e falou sobre obediência. Jacó carregava algo dentro dele que chama-se princípio. O que eu e você não pode perder na nossa vida. A gente pode até perder o emprego, podemos até perder amigos, podemos até perder uma casa, um carro. Eu não estou profetizando aqui que você vai perder. Podemos passar por essa rua. O que nós não podemos perder é os princípios e valores que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. E é isso que Satanás tem tentado roubar a igreja. É isso que Satanás tem trabalhado constantemente para eu e você perder os nossos valores, os nossos princípios. E aqui foi falado de um princípio chamado obediência. Escuta só. Nós lemos uma palavra que José teve um sonho, e por causa desse sonho seus irmãos o odiaram mais. O sonho de Deus na vida de José foi o pesadelo na vida dos seus irmãos. Eu quero resumir aqui bem rapidamente algo. José é odiado pelos seus irmãos. Quantos de nós vivemos dentro desse contexto? Deixa eu falar uma crise da vida de José, e eu quero que você entenda as fases que ele passa antes da poda. Ou seja, ele já estava sendo podado por Deus. Ou melhor dizendo, ele estava sendo preparado por Deus para viver o tempo da poda. Porque entenda uma coisa, eu aprendi com o céu que eu não quero, e eu tenho certeza que você também não quer ser cortado. Porque quando o Senhor corta, que não presta mais para nada, a não ser lançado no fogo. E entende uma coisa, a mesma tesoura que corta é a mesma que poda. A mesma tesoura que vai pegar lá o galho da árvore, da vinha, para cortar, para arrancar e falar, esse galho não presta mais. É a mesma tesoura que desce e fala, esse galho está bonito, ele já tem fruto, mas eu vou podar para ele gerar mais fruto ainda. Eu não entendi essa mensagem. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está te podando em alguma área, se o céu quer trabalhar na tua vida em diversas áreas, é porque você já gerou frutos e Ele quer que você gere mais fruto ainda. Olha o ambiente de José.
José é crescido dentro de uma família totalmente desestabilizada, totalmente desequilibrada. Pastora, não, eu não estou falando loucura não. Porque há situações, Jacó tinha um princípio que ele obedeceu, só que esse princípio foi quebrado lá atrás. Ele vai entender aqui a bênção de Jacó, a bênção de Isaac na vida de Jacó, vem para ele frutificar, para ele ser abençoado. Mas entenda uma coisa, quando Abraão recebe a promessa, quando Abraão gera Isaac, e quando Isaac gera Jacó e Esaú, a Bíblia vai dizer que Rebeca, ela vai tentar antecipar a promessa de Deus, assim como Sara também. Há uma maldição dentro da família. Qual é essa maldição? De dar um jeitinho. E o que o céu não quer que eu e você dá é jeitinho em nada. O céu quer que eu e você se renda. O céu quer que eu e você coloque na mão do Altíssimo, na mão do Todo-Poderoso, e deixa Ele trabalhar, porque antes dele trabalhar lá, Ele vai trabalhar cá. E dentro desse ambiente, escuta só, eu estava me arrumando para vir para a igreja. E eu quero falar algo muito profundo para vocês. José está dentro de uma família desestruturada. Como assim? Escuta. Para a gente entrar rapidamente na pauta que eu falei que eu vou fazer um resumo. Foi falado aqui, Jacó vai trabalhar 14 anos pela sua amada Raquel. Só que no dia do casamento ela recebe Lia. E agora ele vai ter que trabalhar 14 anos, mais 7 anos, para ser o dote da sua amada Raquel. Quando ele casa com Raquel, presta atenção, Raquel está chorando, porque Lia, sua irmã, está deitada com seu amado. Naquela época, na cultura, se permitia. E o pai, Labão, vai dizer assim, não é permitida a cultura eu casar a mais nova, então tem que ir a mais velha primeiro. Então o teu dote de trabalho de 7 anos é por Lia. E se quiser, Raquel vai ter que pagar mais 7 anos para pagar o dote dela. Porque não é no dia de hoje que os casais namoram, projetam e vai lá, compra uma casa, um apartamento, compra móveis. Não, naquela época era dote. Se não tivesse bufunfa, não podia casar. Tinha que pagar o dote, vice-versa, de uma família com a outra. Quando Jacó casa com Raquel e a tem por mulher, a Bíblia vai dizer que Raquel não gera. Raquel não pode gerar. E eu já ministrei a resiliência de José no ventre, mas eu quero falar para você do ambiente que ele cresceu. Presta atenção que quando Jacó casa com Raquel, Raquel vai ver a sua irmã gerar e ela não gera. A Bíblia vai dizer que agora elas têm 2 servas. Tanto Raquel tem serva, como Lia tem serva. E uma chama Bila e a outra chama Zilpa. Olha o jeitinho. Deus tem uma promessa no ventre de Raquel. Só que antes desse ventre gerar, a Bíblia vai dizer que quando Raquel se casa com Jacó, Lia entra em desespero. E a Bíblia vai dizer que Raquel também, e vê a sua irmã como uma competidora. A Bíblia vai dizer que uma coloca, gera para mim, porque eu gero mais. E a outra, eu tenho mais filho e você vai gerar para mim. É dentro desse ambiente. É o ambiente de uma provando para outra quem pode mais para ter o seu amado. E ela está estéril, seca. Ela não pode gerar. Chega um dia que Raquel fala assim para ele: me dá filhos, senão eu morro. Jacó olha para ela, porventura eu sou Deus? Para te dar filho? Se a gente entrar, que eu não vou voltar em toda a história, a Bíblia vai dizer que ela vai e coloca a sua serva para deitar. E cada uma vai nascendo filho, uma vai gerando e vai nascendo filho. E até que Deus responde e Raquel gera. Quando Raquel gera, nasce José. Porque pela lei, se a gente olhar, Rubem seria o primogênito. Mas pela promessa, quem é o primogênito é José. Porque era a promessa de Deus sobre a vida de Jacó.
Ele trabalhou para ganhar a sua recompensa. Não entendeu? O bispo liberou aqui, nada que vem de graça. Aleluia, você valoriza. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sabe por que a poda vem? Para eu e você não dar jeitinho. Sabe por que a poda vem? Para eu e você gerar frutos que permaneçam. Sabe por que a poda vem? Para eu e você crescer. Sabe por que a poda vem? Para eu e você não se perder dentro da promessa. Sabe por que a poda vem? Para eu e você ser embargador, embaixador e portador da promessa. Imagina José vendo a disputa da sua mãe com a sua tia. E a Bíblia diz que José era amigo dos filhos de Zilpa, aleluia, e de Bila, né? Até esqueci o nome da mulher já. Aleluia. Ele tinha comunhão. Mas não tinha comunhão com seus irmãos, tinha com os seus irmãos mais próximos, era os filhos das servas. Vocês estão entendendo? E a Bíblia vai dizer que uma vai gerar e a outra vai gerar. É o ambiente. É o ambiente da competição. Eu posso mais. Não, você pode mais. Não, você não vai tirar. Não, esse sou eu. Não, eu posso. Não, eu tenho. José foi criado dentro de um ambiente de desestrutura e desequilíbrio, de competição, de comparação, de briga de poder, de briga de lugar, de briga de posição e visibilidade. O céu nesse tempo está conversando comigo e com você para te dizer: igreja é igreja, a promessa é promessa, e o Deus que faz a promessa é Deus, e eu e você não precisa dar jeito para Ele cumprir aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida, a não ser trabalhar pela promessa. Como que você está trabalhando pela promessa? Qual é o teu investimento na promessa que Deus te fez? O que você está investindo na promessa que Deus te fez? O tempo que Ele te deu para investir na promessa, o que você está fazendo? Eu vou te dar um ingrediente para adubar a tua terra hoje, para descer as tuas raízes, para você entender que através desse ingrediente você vai aprender a trabalhar pela promessa. Pastora, qual? Oração. Porque quando você ora, você erra menos. Quando você ora, você peca menos. Quando você ora, o teu coração vai estar sensível a ouvir a voz do Todo-Poderoso e a atender a sua voz, ainda que seja um não para você. Agora imagina José vendo toda a situação de guerra dentro de casa. E agora ele nasce. Olha o cenário, desequilíbrio, mas num belo dia a Bíblia vai dizer que Jacó vai atravessar a sua família no Val de Jaboque. Ele vai ficar sozinho porque ele precisa se consertar com seu irmão. A obediência vai nos direcionar aos caminhos que nós precisamos trilhar. Pastor, eu não entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai restaurar aquilo que precisa restaurar se Ele não restaurar a estrada daquilo que precisa ser consertado na tua vida. Ele não vai te entregar a promessa antes de trilhar aquilo que é necessário para você viver ela. José é apenas uma criança. E eu imagino ele pequeno, pré-adolescente, vou imaginar assim. E ele vendo seu pai chegando assim, ó. Manco. Papai, o que foi? Papai, o que aconteceu contigo? Aí Jacó falou assim, ó. Eu fiquei só no Val de Jaboque. E o Deus do vovô e o Deus do bisavô agora é o meu Deus. Eu não tenho mais o nome Jacó. E ele disse para mim que eu sou Israel. Israel de Deus, que lutou com o príncipe de Deus e prevaleceu.
Mancho Rébia. Não está entendendo? José viu o ambiente de desequilíbrio. José viu o ambiente inóspito. E deixa eu te falar o que papai entregou. O Senhor falou: integridade e virtude vai ser rejeitada nos ambientes inóspitos. Sabe por quê, filha? Porque a corrupção está tão grande. Satanás tem cegado tanto a minha igreja, que aquele que se separa na integridade, aquele que guarda a virtude, aqueles que guardam os princípios, é olhado assim, ó, a lamandagaçúbia. Deixa eu te falar bem calminha para tu entender. José está vivendo dentro de um lugar inóspito, de desequilíbrio emocional, de competição, comparação e guerra. Mas ele vai ver o seu pai, que foi tocado pelo anjo e transformou uma identidade corrompida por uma identidade transformada. E a integridade de José, a obediência de José, a submissão de José constrangia os seus irmãos, porque os seus irmãos foram gerados na competição, os seus irmãos foram gerados na briga, os seus irmãos foram gerados no PIB da casa. Vamos dizer, quem produz mais, quem é mais, quem pode mais. Entenda uma coisa: aquele que tem a virtude, a integridade e guarda os princípios, vai ser taxado de puxa-saco, vai ser taxado de besta, vai ser taxado de idiota, vai ser taxado de bobo, vai ser taxado disso e daquilo. Mas eu quero profetizar: não perca teus princípios, não perca a tua integridade, não perca os teus valores, porque é através deles que Deus vai te levar para a promessa. Sabe por quê? Pastora, por quê? O Senhor falou claro para mim: filha, as virtudes nesse tempo está sendo rejeitada. A integridade de caráter está sendo rejeitada. Eu quase caí dura dentro da minha casa antes de vir para cá. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia de nós, porque é uma palavra dura. E eu te falo, a Bíblia diz que Jacó vai falar para José ir aonde? Ir visitar os seus irmãos. E visitar os seus irmãos e trazer notícias de que os irmãos estavam fazendo. José estava no campo da obediência e da submissão. A Bíblia vai dizer que quando ele nasce, o que é que Jacó confecciona? Uma túnica de várias cores. Sabe o que é que Jacó estava dizendo? Nas entrelinhas. Você que pode, me escuta. Ele estava dizendo assim: você vai ser o meu sucessor, porque você foi gerado em trabalho de dor e lágrima. Vamos lá pela ótica. Quem gerou primeiro foi Lia, sim ou não? Mas quem é o primeiro de Raquel? José. Então, dentro da promessa e do amor e do trabalho que Jacó trabalhou e viveu e vivenciou, quem é o primogênito? José. E quando ele confecciona a túnica de talar de várias cores, não é um terninho, um risco de giz. Não é como nós vestimos as nossas roupas que a gente gosta de listra, cor sim, cor não. É uma túnica de várias cores. Ele estava dizendo: você será o clã da família. É aquele que vai liderar a promessa que vem do meu Pai. Levanta a tua mão, você que pode. Você está entendendo que o campo da obediência, o campo da submissão, o ambiente, isso é princípio, é raiz na vida do crente. Não perca isso por nada. Quer que eu vá mais a fundo? Valores inegociáveis: virtude de caráter, obediência, submissão, são valores inegociáveis. E eu te provo na Bíblia. Nabote me dá, não dou. Nabote troca, não troco. Nabote me vende, não vendo. Nabote me empresta, não empresto a herança que papai me deu. Até onde você está disposto a trabalhar pela tua promessa? Sabe o que eu falei para o bispo hoje subindo? Porque dói perna, dói braço, subindo para o monte, dói tudo. E a gente está ficando já, né, bem jovem, bem mais jovem.
E eu falei, gente, o tempo que eu fazia cada loucura para buscar a Deus. Pastora, a senhora se sente melhor que as pessoas? Não, não me leva por esse lado, não. Colocava uma criança com 9 quilos no meu braço. Olha o meu tamanho. A mochila dele nas costas, cheia de comida, de coisa. A pasta da igreja. Tanto coisa, subia um escadão de quase 200 degraus. Ia a pé para a igreja buscar toda a primeira semana do mês, consagração de segunda a sexta. Porque eu estava trabalhando pela promessa no joelho. Pastora, não entendi ainda. Deixa eu desenhar para você. O que é que você está fazendo para aquilo que Deus te prometeu com a tua casa? O que é que você está fazendo para aquilo que Deus te prometeu? Para a chamada que Ele te confiou? O que é que você está fazendo para aquilo que Ele já disse que faria? Alamandagaçúbia. José é odiado pelos seus irmãos. Aleluia. Por causa de uma túnica? Você acha que é por causa de uma túnica? É que eles não tiveram discernimento. José carregava o cabode. Profetiza aí para você mesmo. Eu carrego a glória. Eu carrego a presença. E vão me odiar por causa de Jesus. Não vão gostar de mim por causa da presença. Não vão gostar de mim por causa da pessoa do Espírito Santo. Deixa Ele te moldar aí, deixa Ele trabalhar na tua vida. José foi alguém que veio à frente da sua época. Por quê? Porque ele estava dentro daquele ambiente, ele não se corrompeu dentro dele. Ele estava vivendo dentro daquele ambiente e os princípios dele foi guardado. Ele estava vivendo dentro daquele ambiente e ele se separou. A sua mãe morre. Você acha que quem cuidou de Benjamim foi Lia? Foi Zilpa? Foi Bila? Quem cuidou de Benjamim foi José. É por isso que no final ele vai falar para os irmãos: traga Benjamim para mim. Quem cuidou de Benjamim foi José. José, ele era o amor, tipificando Jesus, quando foi odiado pelos seus irmãos, porque Jesus disse: eu vim para os meus, e os meus não receberam. José estava no meio dos seus irmãos, não era bem visto, não era amado, não era aceito, não era bem recebido, e o céu manda te dizer: para de murmurar com a tua luta, você não sabe ainda o que é prova, o Senhor só está te podando para você gerar mais fruto. Passa por esse processo dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando José vai visitar os seus irmãos, por obediência ao seu pai, e nós já passamos por essa fase, a Bíblia vai dizer que seus irmãos veem José de longe, porque ele tem uma túnica de talá de várias cores. Os seus irmãos, a primeira coisa que vê, odeia José, porque os seus irmãos estão preocupados com o que é terreno. Eles estão preocupados com algo chamado herança. Mas você que está aqui, você que está na tua casa, levanta a tua mão, que eu quero profetizar. Não se preocupa com herança. Deus quer que você gere legado. Não se preocupa com coisa terrena. As coisas da terra é perecível, porque aquilo que perece, perde. Mas legado perdura para sempre. Herança é aquilo que eu deixo, mas legado é aquilo que eu deixo na vida da pessoa. Eles estavam se sentindo ameaçados com o sonho de José. José é odiado pelos seus irmãos. Aleluia. Porque quando eles vê, odeia ele mais ainda. Eu estou pulando para vocês entenderem o ambiente que ele foi gerado. Mas também nesse ambiente teve presença, porque ele viu seu pai ser transformado. José viu seu pai ser transformado. Ele tinha fundamentos. E hoje o céu quer que eu e você tenha fundamentos. A outra coisa, os seus irmãos odiaram. Os seus irmãos o invejaram. Os seus irmãos conspiraram contra ele. Foi aquilo que eu ministrei há alguma semana. Projetar até um homicídio, gente. A guerra não foi fora, foi dentro. A guerra não foi de longe, foi perto. A guerra não foi por estranhos, foi por conhecido. A guerra não foi por pessoas distantes, foi do sangue.
E entenda uma coisa, eles conspiraram. Pastor, o que é conspiração? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo conspiração, eu vejo Bigtan e Teres. Quem é Bigtan e Teres? É dois demônios que vai para a porta do rei, que é a porta da câmara do rei, no tempo do rei Assuero. A Bíblia diz que Bigtan e Teres vai curiar para saber as coisas do rei, porque havia uma conspiração de morte. Mas aí tem alguém que está na porta, não está na porta do quarto, está na porta do reinado, orando, e Deus revela, porque Deus não deixa nada em oculto. Quem é esse? Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele vai denunciar a conspiração do inferno. Quando Mardoqueu declara e denuncia a conspiração, a Bíblia diz que nada é feito por Mardoqueu. Bigtan e Teres simboliza o espírito de conspiração. E quando eu vejo esse espírito tá cravado dentro de Ramã, porque Ramã é alguém que tem autoridade, que tem nome, só que dentro dele tem ódio, tem inveja e tem conspiração. E ele quer agora matar o povo judeu, porque simplesmente Mardoqueu passa por ele. Ele é levantado governador daquela época, da província, dentro do governo do rei Assuero. A Bíblia vai dizer que quando ele passa, todo mundo se prostra. Só que Mardoqueu fala como? Nabote: eu não me vendo, eu não me prostro, eu não abaixo a cabeça. Você está entendendo que a Bíblia está toda ligada? E o céu está dizendo nessa noite: não se prostra, não se rende àquilo que o diabo quer que você se renda. Presta bem atenção. Bigtan e Teres é denunciado. Mardoqueu não recebe recompensa por isso. Sabe por quê? Porque quem tem valores e princípios não precisa provar quem ele é, não precisa dizer que ele faz, não precisa dizer aquilo que ele executa, porque ele carrega o cabode. Pastora, que palavra é essa? Cabode é a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que todo mundo já sabe que Ramã vai preparar uma forca, sim ou não? E essa forca é para Mardoqueu. Conspiração contra todo o povo judeu. Só que Deus tira a paz do rei. E ele pega o livro das crônicas, porque Deus é assim. Ele lembra do memorial que está diante dele, que eu e você trabalhou pela promessa. A Bíblia vai dizer que quando ele lembra, alguém vai ler e vai falar assim: ó, havia 2 moços que guardavam a porta da câmara do rei e conspiraram contra o rei para matar o rei. E a Bíblia vai dizer: e houve um moço que estava na porta do rei, que soube desse negócio e denunciou a conspiração contra o rei. Na hora o rei, para. O que fez a este moço? Não está escrito nada aqui que fez por ele. E ele vai consultar aquele que estava cheio de ódio, estava cheio de vingança, estava cheio de furor e estava cheio de conspiração. O que se faz a um homem que Deus, ele estava dizendo que o rei deseja honrar? Pega a melhor veste dele, pega o teu cavalo, pega a tua coroa. Pastora, o que tem a ver Mardoqueu com José? A presença de Deus na vida de José e na vida dos homens de Deus. A história se repete de forma diferente, mas o fundamento e o fator principal, e aquilo que o Senhor quer que eu aprenda e você, que os irmãos de José conspiraram contra José. Só que Deus usou a conspiração contra a vida de José para acelerar a promessa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia. Eles tentaram matar José, eles tentaram matar o povo judeu, e o céu está dizendo: pode conspirar contra a minha igreja, pode conspirar contra a minha amada, a minha noiva, pode ter reunião secreta, pode o inferno se levantar, mas o céu trabalha em prol da noiva. José foi despido da sua túnica. Aleluia. Foi tirado da sua túnica. E qual foi o lugar que José, agora é o endereço? Presta atenção. Casa de papai, amor de papai, família desequilibrada.
família competitiva, porque havia uma competição, um lugar de inveja, de ódio, porque quando ele fala assim, eu tive um sonho. Você acha que nós vamos prostrar? Você vai herdar tudo do nosso pai e a gente vai ser teu servo? Nós vamos te matar antes de você viver isso. Porque os olhos deles estavam nas coisas terrenas. Só que José estava construindo um legado. E não uma herança. Herança é coisa boa. Eu oro, toda vez que eu vou na Bahia, eu falo, pai, o senhor não tem nenhuma herança aí não, para mim? É bom. Aí eu falo assim, o senhor não é das antigas que guarda dinheiro em algum colchão? Eu falo, vou, não guardou alguma coisa aí nessas terras, tanta terra. Não tem nenhuma coisinha aí de valor, não? A herança é algo, é bom para os filhos. Os pais correm atrás das coisas para dar o melhor para os seus filhos. Casa, carro, faculdade. E aqueles que têm não é mal. Deus me livre e guarde, está repreendido num período que a gente morreu, o filho está seguro. A herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Como pais, você vai deixar para os teus filhos. O legado é o que você deixa na pessoa. José estava construindo um legado. E o Senhor está dizendo qual é o legado que você está construindo nesse período de poda. Eu estou falando de poda e nem falei dela hoje, porque Deus me direcionou aqui dentro desta palavra. José era alguém que estava construindo um legado. E Jacó trabalhou pela promessa. O que é que você está fazendo pela promessa que Deus te prometeu? Ou você só está sentado e esperando Ele fazer tudo? Ele não vai fazer tudo. Porque hoje, quando eu estava subindo para o monte, eu estava falando que eu pegava o Mateus, jogava nas costas, era bolsa, tudo, ia a pé. E nada me parava. E o céu falou claro hoje comigo, filha, aonde tiver princípios de valores e virtudes e integridade, Satanás vai bater diretamente para que isso não propague, porque é isso que eu quero para a minha igreja. Se você carrega princípios de obediência, submissão, integridade e virtude, isso precisa ser multiplicado. Satanás vai trabalhar para isso ser bloqueado. E aí o Senhor está dizendo, a virtude não vai ser bem recebida em muitos lugares. Vou te provar dentro da palavra que Deus estava preparando José para ele entender a profundidade disso. Os irmãos falando, a gente mata. O outro, ele não vai ficar no lugar de herdeiro. Não, se ele vai reger sobre nós, ser o nosso gerente, o nosso chefe. Não. A integridade de José em ver os seus irmãos e servi-lo e trazer notícias para o pai era mal vista, era rejeitada. Fofoqueiro, puxa saco de papai, safado, nós vamos te pegar. E o Senhor falou, filha, muitos não vão querer viver dentro do ambiente de integridade, mas o que eu tenho para minha igreja é este ambiente. É o ambiente da virtude que constrange o homem. É o ambiente da obediência que constrange o homem. É o ambiente da submissão que constrange o homem e a mulher. José não se deixou ser levado pelo coração contaminado dos seus irmãos de ódio, de inveja, de competição. José não deixou o seu coração ser contaminado pela impureza, pelo coração impuro. Ele não deixou. Sabe o que é que ele lembrava? E eu quero fazer uma comparação, uma conjectura. Eu imagino ele falando, o meu pai teve um encontro no Val de Jaboque. Ele teve uma identidade deformada, mas eu, José, eu vou seguir o caminho do meu bisavô Abraão, do meu avô Isaac e do meu pai Jacó. Eu quero que o céu tem para minha vida. E o Senhor está dizendo para mim e para você, ainda que tenta arrancar a tua capa, ainda que tenta arrancar a tua identidade, permaneça com teus valores. Acabou. Permaneça com teus valores. Aleluia. Quando ele chega no ambiente dos seus irmãos, tem ódio, tem ira, tem facção, tem projeção. Pastor, o que é isso? Morte.
Vamos lançá-lo na cisterna. Nós falamos de algumas podas, que é a poda que ele viveu, da inveja, do ódio, as outras semanas, de ser desprezado pelos seus irmãos, de sofrer a conspiração. Mas agora ele vai viver a poda da cisterna vazia, sem água, e ele vai enfrentar o desprezo. Gente, coisa terrível é o desprezo. Ele vai enfrentar o desprezo do seu próprio sangue, a primeira poda. Não é a primeira, mas entenda uma coisa, dentro dessa etapa, dentro da cisterna, José já vem sendo preparado, porque ele frutificava no seu ambiente. A obediência que gerava a vida de José. Aleluia. Só que quando ele vem e obedece o seu pai, ele é lançado na cisterna. Ele vai sofrer a maior poda da sua vida. Ele vai ser tirado do colo do papai. Ele vai ser tirado do ambiente da família. Ele vai ser tirado do ambiente de segurança. Ele vai ser tirado do ambiente de proteção. E ele vai ser jogado numa cisterna vazia e sem água. O que resta para José é clamar. O que resta para José é confiar. O que resta para José é permanecer. A primeira poda dentro desse cenário que ele vai viver é o desprezo dos seus irmãos. Os irmãos estão em cima, aleluia, daquela tumba, posso dizer assim, daquela cisterna. Eu imagino José gritando para eles, gritando mentira daqui. Era uma criança de 17 anos, da idade do Ian. Pensa, 11 irmãos mais velhos e o irmão mais novo dentro de uma cisterna. A cisterna não era de 1 metro, não era de 2 metros, no mínimo era 18 metros de profundidade, porque era algo muito profundo, que eles cavavam como poço para dar água para todos os rebanhos, para dar água para todo aquela povoado, posso dizer, para aquela família. Eu estou dizendo de algo profundo. Imagina o medo de José, imagina a dor de José, e eles estão em cima, tampa a cisterna, e o projeto é vendê-lo, porque Rubem fala: não coloca a mão sobre o menino, porque é o nosso irmão, não mate, porque nós vamos carregar o sangue dele pro resto da vida. O primogênito, defendendo o primogênito. Deus não trabalha equivocado. E o céu manda te dizer nessa noite, para a gente terminar, aleluia, naquela cisterna vazia, eu imagino o coração dele de medo, de desespero, aleluia. Os sonhos de José foi pesadelo para os seus irmãos, foi ameaça para os seus irmãos. Só que Deus olhou tudo isso como ingrediente e olhou para José e falou: você pode. Você venceu ambientes inóspitos e você está com os teus valores e princípios protegidos. Eu vou te levar a um lugar que eles não imaginam que você vai chegar. E eu já quero liberar a palavra. O teu pai manda te dizer nessa noite: você vai viver uma vida íntegra, você vai viver uma vida de submissão e obediência. Pode ter guerra, pode ter conspiração, pode ter inveja, pode ter ódio, pode ter palavra de maldição, pode ter bloqueio, mas o céu está dizendo: ainda que seja uma cisterna vazia, o importante é que eu sou contigo. Aleluia. Sofrer ódio ninguém quer sofrer. Sofrer traição ninguém quer sofrer. Sofrer perseguição ninguém quer sofrer, mas faz parte do currículo do cristão. Faz parte do gabarito da prova que nós precisamos provar para ser aprovado. José, ele vai sofrer, primeira coisa, desprezo. Quem aqui já foi desprezado? Eu já. E olha aqui por quem. Tá bem aqui pertinho. Mas graças a Deus, hoje é amor 24 horas, glória a Deus. Eu falo porque o desprezo foi transformado, a maldição foi transformada em bênção. Porque houve um trabalho pela promessa. Pastora, a senhora se exalta demais. O bispo: não, estou exaltando o meu Deus que faz. Eu sou terra, barro, pó e cinza, que se eu não vigiar, tudo que Ele me deu eu perco pelos dedos. É um trabalho contínuo. Não é porque Deus falou que tem promessas grandes que Ele vai te entregar, que você vai sentar, cruzar as perninhas, pegar uma água de coco. Eu estou vivendo a promessa.
você vai ter que continuar trabalhando por ela. Aleluia. Desprezo. Se coloca em pé em nome de Jesus. Quem está aqui, você que está em casa. José, ele sofreu o abandono quando ele foi jogado no poço. Os seus irmãos o abandonaram. Primeiro lugar, não foi quando colocou dentro do poço. Pastora, a senhora está doida hoje. A poda do desprezo é necessário para o teu crescimento. Pastor, isso é terrível. Se você já está passando nessa rua, é a tesourinha de Deus podando para você gerar mais fruto. A poda do abandono. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O abandono, ele estava dentro da cisterna. Mas ele já tinha sido abandonado dentro do coração desde dentro de casa. Que os irmãos não o viram como irmão. Ele já estava sendo podado dentro de si. Eles taparam os ouvidos para não ouvir os gritos de José. Vocês têm noção? Um menino gritando, mentira daqui, gritando, pai, ô pai, já não tinha mãe, perdeu a mãe. 11 irmãos. E o único que ele tinha era Benjamim e o seu pai. E agora ele estava abandonado. A poda de Deus na minha vida e na tua vida vem como uma tesoura para nos deixar bonitinho, para poder florescer. E ele usa ferramentas das quais ninguém quer passar, mas é necessário para a gente crescer. José, ele foi rejeitado. A poda da rejeição é terrível. Desprezo, abandono e rejeição. Isso só dentro da cisterna. Mas Deus sempre prepara uma carruagem para mim e para você. Deus, ele tem a sua forma de tirar-nos das mãos daquele que nos conspiram contra nós. E ainda que a gente vai para a mão de estranhos. Porque era assim que José estava sendo vendido, como um objeto de valor sem igual. Porque um preço de um escravo naquela época, 30 moedas. Por quanto Jesus foi vendido? 30 moedas. José foi vendido por 20, o preço abaixo, dizendo assim, nem valor de escravo você tem. Desprezo, abandono, aleluia, rejeição, ódio, conspiração e ainda uma facção dentro da família para matá-lo. Aonde a senhora quer chegar? Eu quero te dizer que Deus vai te podar da maneira que Ele acha que você suporta. E eu quero liberar sobre a tua vida em nome de Jesus nessa noite. A poda de Deus, ela vem para você gerar mais fruto, para você estar de pé dentro do propósito. Nós estamos vivendo um tempo totalmente inóspito. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Nós estamos vivendo um tempo de muita dor e sofrimento. Tem muitas pessoas que estão sendo podadas no luto. Tem pessoas que estão sendo podadas dentro de hospital. Não permita, não permita. Entra no ambiente da obediência. Entra no ambiente da submissão. Entra no ambiente. Você não é um objeto descartável. Você não é alguém que Deus projetou para qualquer coisa. Você é filho, você é filha. Ele te ama. Eu não sei qual o caminho que você está atravessando. Eu não sei qual a guerra que você está passando. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer: eu tenho graça para você nessa noite. Eu tenho força para você nessa noite. Eu tenho a minha paz para a tua vida nessa noite. Eu tenho a unção que vai quebrar e despedaçar todo o jugo nessa noite. E eu tenho o meu amor, que é o maior mandamento, para te cobrir nessa noite, para você suportar passar. Eu tenho a minha alegria. A minha alegria te fortalece. A minha alegria te renova. A minha alegria te coloca de pé. E Ele ainda te diz: e você ainda tem a minha glória. Você ainda tem a minha glória. E eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida. Recebe esta palavra no teu coração.
As podas de Deus são necessárias. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, aleluia. Aleluia, ele diz, corta o que não dá fruto. Mas aquele que está dando fruto, poda para que gere mais fruto ainda. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, eu quero que você permaneça em mim. Ele está te dando uma ordem. Eu quero que você permaneça em mim. Ele está te dizendo para mim e para você, eu quero que você permaneça na minha comunhão. A comunhão gera frutos. A comunhão gera cura. A comunhão gera libertação. O Senhor está dizendo, eu quero que você permaneça em mim. Eu quero que você dependa de mim. Alamandagaçúbia. Ontem na madrugada o Senhor me ensinou algo e eu encerro agora. Eu fechei a Bíblia. O Senhor falou assim que Paulo, ele praticou o contentamento e a gratidão. E diante de Deus foram frutos de crédito para gerar milagre. A gratidão e o contentamento de Paulo era fruto de crédito no altar de Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite, permaneça em mim na videira verdadeira. Que quando você permanecer em mim, como José permaneceu em todo o processo, você vai gerar frutos de crédito no altar do Senhor. Pastora, que fruto era esse na vida de José? Obediência. Qual era esse fruto na vida de José? Submissão. Qual era esse fruto na vida de José? Entrega. Qual era esse fruto? Convicção. E eu creio nessa noite, eu quero orar. Eu quero orar com você, eu quero orar pelos pedidos de oração. Recebe esta palavra no teu coração. Toma posse nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Através da gratidão, do contentamento, através da obediência, da submissão, princípios e valores que são inegociáveis, princípios e valores que são intransponíveis, que não são vendidos, emprestados, mas sim multiplicados. O céu quer para a minha vida e para a tua